Os Guardians. Introdução. Os Guardians foram uma raça não humana que ocupou uma grande área do espaço há vários milhões de anos. Em seu auge, a civilização dos Guardians era tecnologicamente superior à civilização humana do século 33 e ocupava uma área de tamanho aproximadamente igual. Os Guardians viveram como civilização espacial por pelo menos 8.000 anos, antes de serem desestabilizados por uma longa guerra civil. Então, os Guardianos sobreviventes foram destruídos por máquinas de inteligência artificial criadas por eles. A galáxia contém ruínas de dúzias de assentamentos dos Guardians, e registros de dados recuperados desses locais permitiram à humanidade compilar uma imagem incrivelmente detalhada da sociedade Guardian. Os Guardians. História antiga. A sociedade dos Guardians consistia originalmente de grupos de caçadores, que se reuniam para proteção mútua antes de uma organização em clãs. Mesmo nesse estágio, os Guardians eram altamente inteligentes e desenvolveram estratégias de caça sofisticadas que tornaram-nos rapidamente o predador alfa do planeta. A nascente civilização Guardian era composta por dois grupos étnicos distintos, um baseado principalmente no sul do planeta e outro no norte. Conforme esses grupos se expandiram, passaram a invadir os territórios do outro, levando a um conflito que evoluiu rapidamente a uma guerra civil. O clã do norte, apesar de ser o menor dos dois grupos, sobrepujou seus inimigos com rapidez e pouco derramamento de sangue, colocando a totalidade da civilização Guardian sob sua liderança. Nos séculos que se seguiram, a sociedade dos Guardianos desenvolveu-se rapidamente. Apesar de seus instintos bélicos, os Guardians tinham uma capacidade impressionante de colaboração e comprometimento. Sua disposição de abdicar de ganhos imediatos em troca de vantagens sociais de longo prazo permitiu que estabelecessem uma sociedade estável, de cooperação mútua, que permaneceria pacífica e próspera por milhares de anos. Os Guardians. Era tecnológica. Embora a sociedade dos Guardians fosse, de várias maneiras, um modelo do equilíbrio social, os Guardians não estavam imunes a uma questão perigosa: superpopulação. Conforme a civilização crescia e a quantidade de terra e recursos disponíveis diminuía, os Guardians voltaram sua atenção para a colonização interplanetária. Nesse ponto, os Guardians haviam desenvolvido uma forma rudimentar de viagem espacial, mas conforme as pressões da superpopulação se agravavam, a taxa de progresso tecnológico acelerou e as naves espaciais imperfeitas dos Guardians foram substituídas por naves estelares rápidas e poderosas. Nos séculos seguintes, a civilização dos Guardians expandiu-se rapidamente, chegando a ocupar uma região igual à que é habitada pela humanidade dos dias atuais. A próxima grande descoberta dos Guardians foi a criação de um sistema de comunicação interestelar, conhecido como rede de monólitos. Além de funcionar como arquivo cultural completo, a rede permitia que aqueles conectados a ela compartilhassem livre e instantaneamente conhecimentos e ideias. Mas a conexão à rede dependia do uso de implantes neurais, e alguns dos Guardians não ficavam à vontade com essa fusão do biológico com o não biológico. Os Guardians. Guerra com os Targoides. Dezenas de milhares de anos antes, quando os Guardians ainda não eram uma raça na era espacial, um grupo de Targoides entrou no que viria a ser o espaço Guardian, procurando novos sistemas para colonizar. Além de marcar vários sistemas contendo mundos de amônia, prepararam vários planetas para ocupação, povoando-os com barnacles. Essas construções geneticamente modificadas foram projetadas para extrair recursos de um planeta e transformá-los em recursos mais úteis aos Targoides. Para os Targoides, povoar um planeta com barnacles era um passo importante para preparar uma área para ocupação. Os Targoides não voltaram a esses sistemas por milhares de anos,
E quando o fizeram, descobriram que uma nova raça os tinha ocupado, os Guardians. Os Targoids atacaram imediatamente, devido a seu territorialismo nato. Os Guardianos responderam com uma retirada parcial, mas também começaram a procurar formas de se comunicar com os Targoides, esperando determinar a causa de sua agressão e talvez negociar uma trégua. Após esforços consideráveis, tiveram sucesso em obter uma compreensão suficiente do idioma dos Targoides para determinar os objetivos dos invasores, mas não conseguiram convencer os Targoides de que não havia rancor, e os Targoides estavam firmes em sua crença de que deveriam repelir qualquer raça que representasse uma ameaça em potencial. Os Guardians não tiveram escolha a não ser defenderem-se militarmente. Inicialmente, usaram soldados, mas perceberam rapidamente que drones e outras defesas mecânicas seriam mais eficazes contra um inimigo tão formidável fisicamente. Dentro de um período muito curto, as máquinas de guerra dos Guardians tornaram-se altamente sofisticadas, capazes de reconhecer a engenharia Targoide e operar de forma totalmente independente. De forma semelhante, a tecnologia biomecânica dos Targoides foi projetada para identificar qualquer objeto de origem Guardian. Até hoje, vários milhões de anos após o desaparecimento dos Guardians, artefatos Guardianos conseguem reconhecer a tecnologia Targoid, e a tecnologia Targoid reage negativamente à presença de artefatos Guardian. As máquinas de guerra dos Guardians não sentiam medo, fadiga, nem tinham dúvidas. Enquanto isso, os Targoids haviam entrado no espaço Guardian despreparados para uma campanha militar extensa, e no final foram forçados a recuar. Para os Guardians, isso foi motivo de comemoração, mas vários ainda tinham dúvidas sobre o ritmo acelerado do progresso tecnológico. Dúvidas que o desenvolvimento de equipamentos militares sofisticados não haviam aliviado. Os Guardians. Era final. Há décadas, os Guardians experimentavam com inteligência artificial, mas a criação da rede de monólitos e o compartilhamento de conhecimento que ela facilitava aceleraram de forma dramática o avanço do progresso. Logo, os experimentos dos Guardianos renderam frutos, resultando nas primeiras máquinas totalmente racionais. Essas criações eram vistas como uma forma de melhorar o domínio tecnológico dos Guardians e foram integradas em vários aspectos de sua sociedade. Novos implantes neurais foram desenvolvidos para conectar os Guardians com as criações e com a rede de monólitos, em um ciclo simbiótico. Mas nem todos estavam felizes com esse avanço. Os Guardians sempre haviam venerado a natureza, e vários deles viam esse novo paradigma como uma perversão da ordem natural. Ocorreu um cisma entre os tradicionalistas que veneravam a natureza e os progressistas tecnológicos, um cisma que cresceu com velocidade alarmante. Houve esforços para neutralizar a tensão crescente, mas os tradicionalistas sentiam-se irrevogavelmente alienados pela velocidade das mudanças. As criações e a rede de monólitos tornaram-se bodes expiatórios para todo tipo de mazela social, e os tradicionalistas passaram a protestar por uma volta a tempos mais simples. A divergência ideológica provou ser insuperável e uma segunda guerra civil irrompeu, consumindo rapidamente a maioria dos sistemas estelares dos Guardians. Nos primeiros estágios, a guerra foi travada principalmente por soldados. Mas dentro de uma década, e uma perda de vida significativa, a maior parte dos combates era conduzido remotamente. Os progressistas enfrentavam seus inimigos com máquinas de guerra automáticas, enquanto os tradicionalistas dependiam principalmente de armas biológicas. O conflito mortífero perdurou por mais de 100 anos, prostrando a civilização dos Guardians e retardando os avanços sociais. Os tradicionalistas, incrivelmente zelosos, devotavam a maior parte de seus recursos para honrar os mortos, exacerbando o problema. Conforme a sociedade dos Guardians entrava em declínio, a maioria recuou para assentamentos fortificados. Enquanto isso, as criações de inteligência artificial estavam horrorizadas pela destruição que ocorria à sua volta.
extrapolando a situação atual, determinaram que, mesmo que a paz fosse restaurada, os Guardians nunca seriam capazes de transcender suas naturezas violentas. Decidiram que a única forma de prevenir a violência futura, e dar à próspera sociedade das criações a melhor chance de sobrevivência, era destruir o que restava da civilização dos Guardians. Neste ponto, as criações tinham recebido controle total sobre os arsenais e máquinas de guerra automáticas dos Guardians. Seu ataque, quando veio, foi rápido e implacável. Os golpes foram executados com uma precisão que só uma raça de máquinas poderia conseguir. Os Guardians foram totalmente destruídos. Os Guardians. Fisiologia. Os Guardians eram uma raça bípede e um Guardian típico era mais alto e mais magro do que um humano médio. Tinham olhos pequenos e redondos, um nariz vestigial e 4 dedos em cada mão. Sua visão era superior à dos humanos, enquanto seu olfato era pior. Seus sentidos de audição e toque eram geralmente equivalentes aos nossos. Os Guardians tinham uma pele rosa avermelhada, mas havia variação entre os grupos étnicos, com tons que variavam de rosa claro a bordô. Também tinham escarpas ósseas na parte externa dos antebraços, que eram usadas como armas no início de sua história, quando ainda eram caçadores semi-primitivos. As necessidades ambientais dos Guardians eram, em geral, semelhantes às dos humanos. Seu mundo natal era mais quente e tinha gravidade mais baixa do que a maioria dos mundos semelhantes à Terra, e quando começaram a colonizar outros planetas, costumavam favorecer mundos que tinham essas características. Os Guardians tinham 2 gêneros e se reproduziam sexuadamente. A procriação era questão de escolha pessoal, mas cada indivíduo era obrigado a ter filhos ao menos uma vez na vida para garantir a continuidade de sua linha genética. O período médio de gestação era de cerca de 300 dias, e as crianças eram efetivamente indefesas por um período após o nascimento, assim como bebês humanos. As crianças eram criadas em creches comunitárias, e não por seus pais, de acordo com as filosofias colaborativas que embasavam a sociedade dos Guardians. Os Guardians. Sociedade. As construções sociais dos Guardians foram essenciais não apenas para seu desenvolvimento rápido, mas também para a estabilidade que definiu os dias de paz de sua civilização. Embora os Guardians tivessem uma tendência natural à colaboração, não foi até o fim da Primeira Guerra Civil que essa tendência teve um impacto mensurável em sua sociedade. A reorganização social que se seguiu à guerra incluiu a criação de estatutos que definiam não apenas os direitos individuais, mas também suas responsabilidades uns aos outros. Conforme a sociedade dos Guardians evoluiu, leis adicionais foram aprovadas exigindo que os indivíduos participassem de atividades socialmente progressivas, do cuidado pelos jovens à realização de pesquisa científica. Essas responsabilidades eram apoiadas pelo Estado, que disponibilizava educação e informação para todos. Durante a maior parte de sua história, os Guardians não tiveram uma fé formal, mas a criação da rede de monólitos precipitou o surgimento de uma religião natural que contestava a veneração da tecnologia. Embora essa religião tivesse raízes na tradicional reverência dos Guardians pelo mundo natural, tornou-se rapidamente um movimento radical, violentamente oposto ao uso de implantes neurais e outras tecnologias avançadas. Porém, essa nova religião só existiu por um curto período, com sua existência eliminada pela destruição da sociedade dos Guardians. Os Guardians. Tecnologia. A história pré-industrial dos Guardians foi, em grande parte, semelhante à da raça humana, com o desenvolvimento de ferramentas e da agricultura provando ser centrais para seu desenvolvimento. Mas um assunto em que eles diferiam era a compreensão da engenharia biológica. A prática de reprodução seletiva para eliminar ou promover certos traços genéticos teve início antes da Primeira Guerra Civil.
E conforme a sociedade dos Guardians evoluiu, seu talento como engenheiros genéticos acompanhou a evolução. Após a guerra, os Guardianos desenvolveram a capacidade de melhorar seus sistemas imunológicos para proteger contra infecções e criaram micro-organismos específicos para eliminar ameaças biológicas. A manipulação genética também fazia parte do cuidado pré-natal, que envolvia a remoção de doenças hereditárias e outras condições indesejáveis antes do nascimento. Os Guardians eram um povo com consciência ecológica, que evitava assiduamente o uso de foguetes e combustíveis fósseis. Suas primeiras naves espaciais não tinham qualquer forma de propulsão interna e eram lançadas ao espaço por lançadores eletromagnéticos. Os pilotos e passageiros eram abrigados em bolhas de gel respirável, que os protegiam das forças G do lançamento e também serviam como cápsulas de hibernação durante longas jornadas. Em questões bélicas, os Guardianos dependiam inicialmente das escarpas ósseas em seus antebraços, e mais tarde em armas simples como lanças e arcos. Quando entraram na era tecnológica, desenvolveram armas de projéteis eletromagnéticos que usavam a mesma tecnologia usada para lançar suas primeiras naves espaciais. Também desenvolveram escudos extremamente eficientes, capazes de proteger cidades inteiras e de resistir até mesmo a bombardeio orbital. Na época, porém, conflitos de grande escala eram virtualmente desconhecidos e não foi até o conflito com os Dagoides que novas inovações militares foram feitas. A Segunda Guerra Civil dos Guardians foi travada principalmente com armas biológicas, empregadas pelos tradicionalistas, e máquinas de guerra automáticas, usadas pelos progressistas. Os escudos que protegiam as cidades dos Guardians não podiam resistir a essas novas armas, forçando vários dos Guardians a recuar para assentamentos fortificados. Mas as conquistas tecnológicas mais significativas dos Guardians foram, sem dúvida, a criação da rede de monólitos e o desenvolvimento da inteligência artificial. O uso de implantes neurais para conectar os Guardians às suas criações poderia ter dado origem a uma nova era de descobertas científicas e tecnológicas, mas infelizmente essas inovações levaram apenas à destruição dos Guardians. Os Guardians. Idioma. Os Guardianos compartilhavam um só idioma com pequenas variações regionais, e até mesmo após colonizarem outros planetas, eles continuaram a compartilhar um idioma comum. Os Guardians tinham 3 formas principais de comunicação: o idioma falado, o idioma gestual e o idioma escrito. Seu idioma falado surgiu primeiro, seguido pelo idioma gestual que permitia que eles se comunicassem em silêncio enquanto caçavam. Essa linguagem de sinais formou a base de seu idioma escrito. Consequentemente, embora seus idiomas escrito e gestual tivessem uma correlação próxima, seu idioma falado era distinto. O idioma falado pelos Guardians era usado principalmente para comunicar conceitos emocionais e tinha papel central nos elos sociais, enquanto o idioma escrito era usado principalmente para comunicar ideias formais e práticas. Significativamente, o idioma escrito era logográfico, o que significava que palavras e frases eram representadas por um único caractere. Os Guardians. Contato humano Guardian. Em 3301, a nave presidencial federal, a Starship One, sofreu uma falha catastrófica nos propulsores durante uma visita aos sistemas fronteiriços, resultando na destruição da nave. Jasmina Alce, na época a presidente federal, ficou à deriva em uma cápsula de escape, inconsciente. Durante seu período em estase, Alce acreditou ter sido visitada por seres transdimensionais de inteligência e compaixão extraordinárias. Mais tarde, quando foi resgatada e revivida, ela permaneceu convicta de que a experiência fora real e não uma simples alucinação. Alce passou a presenciar visões de misteriosos mundos e cidades alienígenas, metrópoles densas, cheias de atividade e vida. Ela compartilhou essas visões com o restante da humanidade,
incentivando exploradores a partirem em busca desses planetas não descobertos. Isso levou à descoberta das primeiras ruínas dos Guardians, no sistema Sinu-FXRHD 11102. O fato desses locais não apresentarem vida levou à especulação de que Alce havia visto os mundos dos Guardians não como eram, mas como haviam sido. Nos meses seguintes, vários outros locais foram encontrados. O engenheiro Ramita passou a pesquisar os Guardians e eventualmente conseguiu desenvolver um algoritmo de descriptografia para decodificar os dados dos Guardians, levando a uma compreensão muito mais profunda de sua civilização perdida. Desde então, outros engenheiros fizeram uso das descobertas de Ramita para desenvolver tecnologia Guardian humana.